Como fazer a reciclagem da argila devidamente? Em cerâmica nada se perde. Nesta videoaula eu ensino a Lucy a reciclar uma peça que deu ruim, uma peça que trincou, outra que empenou. Você não vai jogar fora aquela peça, você quebra, reidrata e recicla. E também eu explico como eu aproveito tudo que eu tiro do refinamento das peças. Você pode aproveitar, sabe a esponjinha que você passa na peça para fazer o refinamento antes de levar para o forno? Aquela argila também você aproveita. Quando a argila endurece no pacote, na embalagem, você aproveita também. Então nessa videoaula eu te explico tudo sobre a reciclagem da argila devidamente. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Cada massa cerâmica, ela contém a sua particularidade. A Lúcia, por exemplo, minha aluna online, hoje nós conversando no nosso grupo de arte em cerâmica, ela comentando sobre o desafio da argila terracota, que é uma argila terracota escura, e ela estava muito grudenta, muito liguenta. E aí, para trabalhar fica mais difícil, mas você consegue de repente controlar essa argila. Quando ela está muito plástica, muito liguenta, muito grudenta, você pode sovar sobre uma placa de gesso e remover um pouco a umidade. Quando você sente que ela está muito dura, por exemplo, a Marisa, minha aluna, ela tem um pouco de desafios para mexer, porque a massa às vezes muito dura, fica pesada. Então você pode às vezes envolver com um pano úmido e deixar ela reidratar, ou vai lá e pulveriza um pouquinho de água dentro do pacote, ela vai reidratando naturalmente. Ou então, quando ela passa de um ponto que já entrou no ponto couro, que ela já está bem mais dura, vale a pena você deixar ela secar plenamente, entrar no ponto osso, que ela já secou, e fazer a reidratação. Para você reidratar a argila quando ela ainda está no ponto couro, ela está um pouquinho mole, ela demora para diluir novamente. Então você precisa conversar com a sua massa cerâmica, sentir, você ler a sua massa cerâmica para conseguir equilibrá-la. Você tem que fazer escolhas com a sua massa cerâmica. Eu acabei de retirar este pacote e eu percebi que a massa ela endureceu dentro do pacote. Se eu apertar, eu percebo que ela ainda tá um pouquinho mole, mas não mole de uma forma que eu possa sovar. Então, compensa neste estágio você acabar de liberar e deixar secar plenamente. Então, eu tenho aqui uma ilha de um tipo de argila, né? Um tipo de massa cerâmica, aqui tem outro, aqui tem outro. Eu estou separando porque aí eu reidrato separadamente para fazer uma reidratação mais assertiva. Quando sobra, às vezes, de refinamento da peça, um pouco de massa cerâmica, se eu estou no processo de reciclagem, eu já coloco no bolo. Se não, às vezes é pouquinho, compensa você deixar no pote de barbotina. Por exemplo, eu tenho aqui um potinho com a barbotina terracota. Então, eu coloco aqui e coloco água e deixo ali para usar para colar peças. Então, eu tenho sempre o meu potinho para guardar algumas sobrinhas, que é bem útil. Lembrando que cada potinho eu deixo para reciclar conforme a cor. Por exemplo, isso aqui é uma argila terracota. É uma argila terracota da Pascoal. Ela tem essa cor escura mesmo. Ela tem uma característica, como diz a Lúcia, uma aluna minha online. Ela fala que é mais manhosa essa argila. Tem que ter um certo capricho para mexer com ela. Ela fica, na minha opinião, mais liguenta, sabe? Então, eu já reciclo para depois guardar no potinho, na embalagem correspondente. Aqui a argila marfim, que ela está já reidratando no ponto de colocar no gesso, para reidratar. E aqui, um pouquinho de uma argila que eu fiz o refinamento. Quando você termina o refinamento de uma peça, toda essa argila que sobra aqui, que ela tá já, algumas às vezes até está em ponto couro, outras já estão mais sequinhas. O que você faz? Você junta tudo para reciclar. Em argila você não perde nada. É complicado, por exemplo, você colocar essas que já estão em ponto osso, essas que estão mais clarinhas, junto com uma outra argila plástica. Então, o que você pode fazer? Juntar tudo e guardando em um recipiente.
e deixo ela acabar de secar plenamente para reidratar. Então, eu deixo uma bacia, que é a bacia das sobrinhas, vou guardando para fazer o procedimento de reidratação. A Lucy, na aula de arte, aprendeu a fazer a reciclagem da argila e eu vou fazer uma revisão aqui com você, enquanto eu vou colocando a minha massa aqui para perder a umidade, a minha massa cerâmica. Então, ela quebrou a massa em pedacinhos pequenos. É importante a argila, né, a massa cerâmica, estar em ponto osso para reidratar. Ela colocou a água até cobrir, esperou a massa cerâmica absorver aquela água. De vez em quando ela ia lá, de tempo em tempo, dava uma mexidinha na massa e deixou ela neste ponto que está aqui, esta minha. Bem homogênea, a massa bem os gruminhos. E aí, você pode colocar sobre uma superfície de gesso e aguardar o gesso remover a umidade. Então, eu estou colocando aqui uma quantidade de massa cerâmica com aproximadamente 1 centímetro de altura para absorver mais rápido. Eu vou aguardar agora um pouquinho, assim que eu sentir que dá para virar, eu viro. O gesso vai remover a umidade do outro lado e aí eu vou sovar e bater bem e a minha argila estará reciclada, pronta para utilização. Depois que absorveu de um lado, você vem delicadamente removendo e pode ir virando para remover do outro. E assim, se você usar um gesso que você trabalha com argila branca, é melhor, e usar um outro para argila terracota, para não ficar manchando a sua massa cerâmica, pode ser melhor. Agora, se você não se incomodar de ter uma argila com uma cor única, não tem problema também. Então, assim que absorver deste lado, aí eu vou sovar. Aqui ainda tá um pouco molhado, mas já dá até para virar também. Deu? E aí depois é só vir sovando. Se você sente que ela ainda está molhada, você pode sovar sobre o gesso mesmo. Vai compactar para remoção das bolhas de ar. E pronto, sua massa cerâmica está devidamente reciclada.